Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Nessa rodada eu separei para vocês 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhetezinho padrão, né? O bilhete da rodada aí para essa terça-feira, tá show, galera? Já vou pedindo a ajuda de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante para fortalecer o trabalho, tá? Lembrando que o seu like é de graça e é uma forma de gratidão pelo conteúdo que eu entrego diariamente aqui para vocês, totalmente grátis, tá, galera? E quem não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para você estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo, inclusive vídeos igual esse daqui que eu deixei, ó. Palpite de futebol para a rodada 16 do Brasileirão Série A, um videozinho aí onde eu analisei todos os jogos dessa rodada 16, lembrando que na rodada 16 a gente vai ter 7 jogos, né? 3 jogos foram adiados por conta dos jogos que a gente vai estar analisando aí nessa terça-feira, né? Que a maioria jogos da Sul-Americana, né, envolvendo brasileiros. E no finalzinho eu deixei 3 bilhetes, se eu não me engano, e um bingo do Brasileirão aí para essa rodada, tá, galera? Então dá uma olhada aí que tá muito interessante. E no finalzinho eu deixei o bingo, né, para vocês, né? 3 bilhetes e um bingo, onde o link desse bingo aí, desse vídeo aqui, vai estar na descrição do vídeo, lá no comentário fixado, tá? Então dá uma conferida lá que vale a pena. E não esqueça de deixar o like no vídeo também, que é importante, tá show? E vamos lá, nessa rodada de terça-feira a gente vai ter esses 8 jogos. Vamos ter 2 jogos aqui da Liga dos Campeões de qualificação, na verdade 3, né? Tem mais um joguinho aqui da Liga dos Campeões. Aí vamos ter Copa da Escócia, vamos ter Brasileirão Série B e vamos ter também aqui Copa Sul-Americana, né? Jogos de volta aí envolvendo brasileiros. O primeiro jogo que a gente vai começar a analisar é o jogo que já começa à tarde, né? 2 horas da tarde, o nosso primeiro jogo aqui da Liga dos Campeões, qualificação, quarta de final. A gente vai ter o Copenhague da Dinamarca jogando em casa, né? Nesse primeiro jogo, contra o Drita do Kosovo. Esse jogo que acontece aí 2 horas da tarde, e a gente vai ver os últimos 5 jogos do Copenhague. A gente vê 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e o Drita 4 vitórias e 1 empate, né? Porém, acredito aí que nesse confronto o time do Copenhague acaba levando a melhor, né? Tem uma equipe bem mais qualificada cá entre nós, né? Especialmente que é jogo de ida e volta, então acredito que no primeiro jogo o Copenhague acaba vencendo, né? Se vai se classificar é outra história, né? Mas acredito que nesse primeiro jogo aí o Copenhague vai levar, especialmente jogando em casa, diante de sua torcida, né? E se tratando de jogo de ida e volta, né? A primeira opção que a gente pode pegar aqui nesse jogo é a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Copenhagen. Agora o próximo jogo aqui da Liga dos Campeões, galera, a gente vai ter aqui o Slovan Bratislava contra o time aqui do Zinzrisk. Acho que é assim que se fala, né? Time da Bielorrússia. A gente vai ter esse jogo aí 3h15 da tarde, válido também pelas quartas de final. Primeiro jogo o Slovan vai estar jogando em casa, né? A gente vai ver os últimos jogos aí do Slovan, os 5 amistosos, né? A equipe venceu 2 vezes, empatou 1 e perdeu 2. É um time da Eslováquia, tá, galera? Então, o campeonato da Eslováquia já acabou, se eu não me engano, ou tá em pausa, né? E com isso, esses últimos 5 jogos foram tudo amistosos, tá? Aí o time aqui do Zrinski, acho que é assim que se fala, né? Se não for, passa a ser. Fez 5 jogos aí também, 2 pela Champions, um amistoso, e 2 pelo campeonato da Bielorrússia. Conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, né? No confronto direto teve alguns jogos, né? Especialmente pela Champions. O Bratislava aí, né? O Slovan Bratislava venceu 3 vezes. O Zrinski venceu 1 e teve um empate, né? Então, na minha opinião, esse jogo aí é favorável para o Slovan Bratislava, que é uma equipe melhor. Até mesmo a liga da Eslováquia é um pouquinho mais difícil, né, do que Bielorrússia cá entre nós, né? Então, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Slovan Bratislava para vencer. E a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para o Bratislava. Agora o próximo jogo, Copa da Escócia. A gente vai ter o St. Johnstone contra o Hythe.
3h45 da tarde esse jogo muito bom aí para gols, tá, galera? A gente vai ver que aí é Copa da Liga, mas é grupo, né? E nesse grupo F aqui, o time do St. Johnstone tem 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, né? 100%, enquanto o time aqui do Height, 1 vitória e 1 derrota aí nesses 2 primeiros jogos, né? Os últimos 5 jogos aqui do St. Johnstone, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Height, 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias do St. Johnstone e 3 empates, né? Como vocês podem ver, os últimos 5 jogos aí batendo, ambos marcam. Então é um mercado interessante para a gente trabalhar, tá? Se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos, só teve um jogo que não bateu, ambos marcam, tá? 1 ou 2 jogos que não bateu, ambos marcam. Então a gente tem esse mercado aí para poder trabalhar, especialmente se tratando de Copa, né? E a gente vai estar pegando a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Pagando 1,30 para bilhete é bom, né? Para fazer aquela duplinha. E a segunda opção para entrada simples, a gente pode pegar o ambos marcam, né, para bater gol das 2 equipes. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Champions, qualificação, a gente vai ter aqui o Rangers da Escócia jogando em casa contra o Panathinaikos da Grécia, né? Um jogo bem interessante por sinal. 3h45 da tarde, jogo de ida, o primeiro jogo vai ser na Escócia, né? Mas não vai ser vida fácil aí pro Rangers não, porque esse time do Panathinaikos é uma equipezinha chata, né? Os últimos 5 jogos do Rangers, 2 vitórias e 3 empates. E os últimos 5 jogos do Panathinaikos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Todos esses 5 jogos aqui do Panathinaikos em amistosa interclube, tá? E no confronto direto a gente vê que teve 4 jogos, o Panathinaikos venceu uma vez e teve 3 empates, né? Então, assim, jogo interessante para ambos marcos, na minha opinião, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. O ambos marcos tá pagando 1,73. É uma odd interessante, tá? A primeira opção aqui a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Eu acredito que o Panathinaikos vai surpreender e vai conseguir essa vitória. Mas pode acontecer um empate aí de 2-2 também. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter os jogos da noite, né? A partir de agora, a gente vai ter aqui Série B do Brasileirão, Atlético Paranaense Ferroviária, Atlético Paranaense situação complicada na Série B, tá? 8 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 18, né? A gente vai ver aí o Atlético Paranaense 2 derrotas seguidas, né? Perdeu por Volta Redonda e perdeu em casa pro Goiás. No total aqui, né? Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Dessas 3 derrotas, 2 jogando em casa, então ficar de olho aí nesse time do Atlético Paranaense que em casa não tá mais sendo aquele time perigoso, né? Desde que mudou aquele nome lá pra Liga Arena, a equipe parece que perdeu a força, né? Tem que voltar pro Arena da Baixada que é melhor. A gente vai ver aqui que o Atlético Paranaense na Série B jogando em casa, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, né? Isso aqui era a campanha, essas derrotas, né? 4 derrotas, a equipe costumava ter no Campeonato Brasileiro aí da Série A, né? Isso alguns anos atrás, conquistava isso aí no campeonato todo, né? 4 derrotas no campeonato todo aí jogando em casa, né? E agora com apenas 9 jogos a equipe já tem 4 derrotas jogando no seu território. Na classificação geral a equipe está com 23 pontos aqui em 9º lugar, e do outro lado a gente tem o time da Ferroviária, né? Que está aqui na zona do rebaixamento com 4 derrotas seguidas, né? Então 2 equipes aí que tá numa situação complicada, né? Fora de casa aí, Ferroviária só venceu um jogo, empatou 3 e perdeu 5. Então, assim, é hora do Atlético Paranaense resolver vencer esse jogo em casa, tá, galera? Acredito aí que pegando a Ferroviária, que não tem campanha boa fora de casa, e vem de 4 derrotas seguidas, acredito que o Atlético Paranaense aí não vai decepcionar novamente jogando aí no seu estádio Liga Arena. Tem que voltar para ser a Arena da Baixada, rapaz. Meu Deus, tô indignado com isso. Mas enfim, aqui nesse jogo a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Atlético Paranaense para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. 2-0 para o Atlético Paranaense. Agora o próximo jogo aqui, Copa Sul-Americana, jogos de volta. A gente vai ter aí América de Cali da Colômbia, né, jogando aí na sua casa diante de sua torcida, contra o Bahia, que ficou no 0-0 no primeiro jogo, né? Infelizmente aí placar complicado pro Bahia, que agora vai ter que enfrentar o América de Cali lá na Colômbia aí com apoio de sua torcida. Eu não sei se tem altitude, né? Pelo fato de ser Cali, eu acho que tem altitudezinha sim, galera. Se eu tiver errado aí, me corrija, mas eu acho que tem um pouquinho de altitude sim.
Esse jogo que vai acontecer 9h30 da noite, né? Vale pelo 16 avos. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do América de Cali, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Bahia, 3 vitórias e 2 empates, né? No confronto direto, apenas esse jogo aí onde o Bahia ficou no 0-0. E eu assisti um pouco desse jogo e o Bahia perdeu muito gol, nossa senhora. Vamos ver se agora o time surpreende e consegue essa vitória fora de casa para conseguir a classificação, né? Primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica fora mais de meio gol, tá? Acredito que o Bahia vai marcar um golzinho, independente do resultado final. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bahia, tá? Acredito que o Bahia vai vencer aí, vai passar aí para representar o Brasil nessa Sul-Americana aí nas oitavas. Agora o outro time que vai ter pedreiro pela frente aí, né, especialmente por conta do resultado, é o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que está vivendo um momento aí complicado, né? O Vasco vai estar jogando em casa contra o Independente Del Valle, que venceu o primeiro jogo por 4-0, mas poderia ter sido até mais, tá, galera? Gol anulado, o goleiro do Vasco aí, o Léo Jardim, pegando pênalti no final. Então, assim, o prejuízo poderia ter sido até pior, né? Mas o Vasco aí vai ter tarefa difícil, né, para reverter essa situação aí de vencer por 4 gols de diferença para levar para um possível pênalti, por exemplo, né? Então, situação muito complicada para o Vasco, né? Os últimos 5 jogos do Vasco, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Del Valle, 4 vitórias e 1 empate. Acredito que é jogo bom aí para o Vasco vencer. Talvez sim, talvez não, vai depender se a equipe ainda tem esperança de classificação ou não, né? Mas a gente pode estar pegando o mercado de gols também, né? O mais de um gol e meio, por exemplo, aqui está pagando 1,30 para fazer aquela duplinha no bilhete, é boa. Então a gente pode pegar aqui mais de um gol e meio na partida, pelo fato do Vasco ter que sair pro jogo, pode acabar tomando aí mais uma goleada, né? Ou quem sabe surpreender e vencer aí por uma diferença boa. Se vai se classificar já é mais complicado, né? Mas acredito que é jogo ótimo para gols, tá? Então mais de um gol e meio, nossa primeira dica para esse confronto. E a segunda opção a gente vai aqui, casa vence, tá? Vou tá dando um votozinho de confiança pro Vasco aí para vencer esse jogo, tá? Vasco para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vasco, 2-1 casa. Agora o nosso último jogo aqui também da Série B, a gente vai ter o Vila Nova contra o CRB, 9h35 da noite esse jogo. A gente vai ver a classificação aí, as duas equipes aí no meio da tabela, né? O Avaí está em 8º lugar, conseguiu um empate no finalzinho contra o Avaí, né? Fora de casa que não foi ruim, porém empatou em casa contra o Operário que já foi ruim, né? Mas no total aí são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, que não chega a ser tão ruim. E se a equipe vencer, pode entrar na zona aqui do G4, né? Pode entrar aqui no grupo dos 4 melhores aí, porque vai a 27 pontos, né? Então passa Remo, passa Chapecoense e fica aí no G4 aí de forma momentânea. O CRB, por sua vez, aí tá com 22 pontos, 4 derrotas e um empate nesses últimos 5 jogos, né? CRB aí que sempre levando gol, a defesa tá bem frágil, né? E acredito aí que não é jogo tão fácil aí pro CRB conseguir essa vitória, né? O Vila Nova, né? O Vila Nova jogando em casa aí 5 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? Não é a campanha ruim, não. E fora de casa, o CRB já tem a campanha ruim, né? 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, só venceu um jogo. A odd pro Vila Nova vencer, galera, a gente vai dar uma olhada, tá 1,95. Talvez um empate anula por segurança, né? Mas a gente vai ver aqui o confronto direto, são 3 vitórias do Vila Nova e 2 vitórias do CRB, né? Jogo, assim, para poucos gols, tá? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção a gente pega aqui menos de um gol e meio no primeiro tempo, tá? Pro primeiro tempo sair no máximo um golzinho só. Não pode sair 2 gols a mais que é head. Então menos de um gol e meio no primeiro tempo também é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Vila Nova, 1-0 casa. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de terça-feira, tá? Espero que vocês gostem, que possa lucrar bastante. Desculpe se minha voz está ruim, é porque eu estou resfriado, então talvez a voz vai sair meio estranha aí no vídeo para vocês, mas é porque estou muito resfriado, né? Infelizmente aqui onde eu moro tá um friozinho tenso e acabou que o resfriado me pegou. Então, se a minha voz estiver aí um pouco estranha, já peço a compreensão de vocês aí, porque realmente o Bet Green pegou gripe. Gripadão. Show? Agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete da rodada, tá? E o nosso bilhete da terça-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de terça-feira, né, nosso único bilhete, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Série B do Brasileirão, Atlético Paranaense e Ferroviária. A gente pegou vitória do Atlético Paranaense, né? Não vai decepcionar a gente, hein, Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, hein? Uma derrota atrás da outra em casa, então
Vamos ver se da Ferroviária aí consegue vencer. Aí, segundo jogo aqui, Sul-Americana, América de Cali e Bahia, a gente pegou o Bahia para marcar um golzinho, né? Bahia acredito que marca um gol aí, independente do resultado final. E o terceiro jogo também da Sul-Americana, Vasco contra o Del Valle, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,53, né? Ficou uma odd alta para esse bilhetezinho. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$253,74. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete vai estar aí na descrição do vídeo, tá, galera? E no primeiro comentário fixado, aí é só você clicar no link, você já vai direto pro bilhetezinho pronto, aí é só colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tem conta lá na Estrela Bet, já clica nesse link aí mesmo, faz seu cadastro lá e aproveita, tá? A partir de R$1 você pode fazer teu primeiro depósito aí, né? Pode estar fazendo um depósitozinho a partir de R$1. A aposta mínima é 50 centavos, então dá para fazer duas apostinhas aí com R$1, né? Quem sabe aí só para conhecer a casa de aposta aí da Estrela Bet mesmo. E a partir de R$10 você já pode solicitar seu saque. Tá? Além disso, tem muitas vantagens dentro do site, né? Tem um pagamento antecipado, igual aqui no jogo do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense abre 2 gols de vantagem, já dá a aposta resolvida. Independente se o Atlético Paranaense levar empate ou perder a partida no final, tá? Esse pagamento antecipado é muito bom. Tem a criação de aposta, que é interessante. Tem a opção de encerrar a aposta, né? O famoso cash out. Tem os bilhetes turbinados, né? Quanto mais jogos você coloca aí com odd mínima de 1,30, ele vai te dar aí uma porcentagem, né? A primeira porcentagem é 3% e ela vai aumentando quanto mais jogos você coloca. E também tem as odds turbinadas aí, né? O jogador para finalizar, às vezes eles aumentam a odd e tudo mais. Então, assim, muitas vantagens dentro da Estrela Bet aí. Então, clica no link, faz seu cadastro, aproveita essas vantagens que eu acabei de citar e aproveita também para fazer o bilhetezinho da rodada que ficou muito top por sinal, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!